noite. Agradeço o convite para estar aqui esta noite. Foi pedido que fizesse uma pequena apresentação em torno do balanço do programa de ajustamento, o programa de ajustamento económico e financeiro que está a terminar, que cumpre 3 anos em junho deste ano, e relativamente ao qual já é possível definir um conjunto de indicadores que dão uma imagem muito inequívoca do que aconteceu ao país e que nos permite uma comparação entre o país que tínhamos na primeira metade do ano de 2011 e o país que temos no fim deste processo de ajustamento. O programa está oficialmente organizado em 3 pilares. Eu vou tentar seguir e fazer a avaliação do programa de ajustamento em função dos objetivos que o próprio programa se propõe, mas na medida em que o programa não dá atenção e não toca, ou não coloca como meta questões como o desemprego e a pobreza, e porque essas também são as variáveis prioritárias para o nosso debate, parece-me. Eu vou começar por aqui e depois farei com 1 ou 2 indicadores-chave uma passagem que nos permita avaliar de forma rápida o cumprimento ou não cumprimento das metas relativas aos 3 pilares. Os 3 pilares do programa, recordo, era, em primeiro lugar, garantir a sustentabilidade das finanças públicas. O segundo era garantir a estabilidade do setor financeiro, bem, portanto, e, em terceiro lugar, permitir uma recuperação da economia, da competitividade da economia portuguesa, através do efeito das chamadas reformas estruturais. Bom, o primeiro indicador, aquele que mais sobressai e que mais lastro deixará para o futuro, é, sem dúvida, o desemprego. Neste primeiro slide podemos ver a diferença entre a estimativa que o memorando inicial de maio de 2011 fazia da evolução do desemprego, a azul, e a vermelho, o comportamento do desemprego. O tracejado da linha vermelha é relativa a 2014, é a previsão do FMI. Provavelmente o Governo, quando fizer uma atualização do quadro macroeconómico, o desemprego estará mais baixo, abaixo dos 16%, mas de qualquer forma, só este indicador mostra um dos grandes falhanços na execução deste programa. De qualquer forma, a taxa de desemprego não é um bom indicador para avaliar as condições do mercado de trabalho e a evolução dos últimos 3 anos. Em particular por 2 motivos. Por um lado, obviamente, as pessoas que emigraram não estão nas estatísticas. Sabemos que oficialmente emigraram pelo menos 220 mil pessoas em 2011 e 2012, portanto, acumulado esses 2 anos. Ainda não temos números oficiais para 2013, mas a população ativa reduziu-se em cerca de 60 mil pessoas, portanto, essa pode ser uma estimativa aproximada das pessoas que abandonaram o país. Portanto, estamos aqui a falar de, pelo menos, uma estimativa conservadora, 250 mil pessoas, nem todas estariam eventualmente com desemprego, mas, de qualquer forma, quando olhamos para a evolução do desemprego, temos que ter em conta que essas pessoas saíram do país e, portanto, saíram do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, há um indicador muito interessante que é quase sempre esquecido nas estatísticas, que é o que aqui eu chamo de desencorajados, mas no fundo são inativos disponíveis, mas que abandonaram a procura de emprego. São muitas vezes desempregados de longa duração que, perante a falta de expectativas, abandonam a procura de emprego e, portanto, passam para o lado dos inativos, ou seja, deixam de poder ser contabilizados como desempregados oficialmente, mas eles são contabilizados, é uma variável que foi criada pelo INE em 2011, e, portanto, podemos somar, não há aqui nenhum artifício, podemos somar a taxa de desemprego oficial com a taxa com aqueles que eu chamo de desencorajados. E aí a taxa de desemprego já não está nos 15,3, que é o valor oficial do último trimestre do ano passado, o valor mais recente, oficial do INE. Ainda estamos à espera dos valores deste primeiro trimestre, que só serão daqui a quanto assim diz, apenas a estimativa, mas vemos que, sem contar com os imigrantes, a taxa de desemprego que podemos considerar real, não é? Está ainda acima dos 20%, se somarmos os desempregados oficiais com os inativos disponíveis. De qualquer forma, é a evolução do emprego e não do desemprego, porque já vimos a fragilidade que a variável desemprego tem para podermos avaliar a efetiva evolução do mercado de trabalho.
é a evolução do emprego que melhor representa o que aconteceu nos últimos 3 anos. A linha atrás de 2011 está a tracejar porque é uma série diferente do INE. O INE em 2011 começou uma série nova, portanto a comparabilidade não é total. Permite-nos ver a magnitude da diferença do emprego agora e ao longo da primeira década do século, mas não é inteiramente comparável. De qualquer forma, a partir do primeiro trimestre de 2011, a série mantém-se, é a mesma, e vemos que isto são números de média anual, portanto, neste momento, no último trimestre de 2014, o emprego está um bocadinho mais elevado, mas são os números das médias anuais, e vemos que existe uma redução de 320, 330 mil empregos nestes 2 anos. Passando para a questão da pobreza, que é o segundo conjunto de variáveis que o programa não aborda, mas que é efetivamente um ângulo fundamental para perceber o que aconteceu ao país. Vemos que a taxa de risco de pobreza subiu muito significativamente em 2012. Os últimos dados são de 2012, há sempre um delay grande por causa dos rendimentos, portanto o estudo é relativo a 2013, mas os rendimentos dos portugueses são os de 2012. 2012 foi um ano onde o desemprego sofreu um aumento muito severo, e vemos no primeiro quadro que a taxa de risco de pobreza sobe de 17,9 para 18,7. Isto mesmo apesar de o rendimento mediano ter sofrido uma redução. Isto é importante porque as pessoas consideradas em risco de pobreza são as pessoas que têm um rendimento que têm menos de 60% do rendimento mediano. Portanto, quando o rendimento mediano, aquela linha vermelha, baixa, isso poderia baixar estatisticamente, artificialmente, o número de pessoas em risco de pobreza. Mas, aliás, muitas pessoas, eu creio que o próprio governo apostava que isso ia acontecer. Com o empobrecimento da classe média e a classe média baixa, levaria que o rendimento mediano baixasse e dessa forma se pudesse esconder o aumento da pobreza. Mas nem isso aconteceu. Há um aumento da pobreza muito significativo e há uma forma, o INE utiliza o que eles chamam a linha ancorada de pobreza, que é o que vemos no segundo gráfico. É imaginando que o rendimento mediano não se tinha alterado e os preços não se tinham alterado desde 2009 até hoje, isto permite ter uma imagem mais fiel do que aconteceu. E então vemos que, a preços de 2009, a taxa de risco de pobreza seria hoje de 24,7 e não 18,7. Vem a subir consistentemente desde 2009, o primeiro ano da crise económica e social, em virtude do colapso do comércio internacional e da crise do Lehman Brothers, que ainda começou em 2008, e portanto temos aqui um efeito crescendo desde 2009 para este pobreza ancorado. Agora sim, passar resumidamente, de forma rápida, aos 3 pilares do ajustamento, 3 pilares do programa: sustentabilidade das finanças públicas, estabilidade do setor do sistema financeiro e a medida de continuidade do económico. Isto está um bocadinho desfocado. Bom, aqui os indicadores são 2, a evolução do déficit orçamental e da dívida pública. O déficit orçamental, como podem ver, foi sendo reduzido, mas de forma muito lenta e bastante eficaz, do ponto de vista dos recursos que foram retirados à economia, seja por redução de despesa, seja por aumento de impostos. Vemos a linha azul, que era a primeira estimativa que foi feita em maio de 2011, da redução do déficit. Em 2013, em princípio, o déficit já estaria a cumprir o limite de 3% de Maastricht, mas a evolução é a que temos com a linha vermelha. De qualquer forma, essa não é a evolução mais real, porque isto envolve a da linha vermelha, que é efetivamente aquilo que é considerado pelo Eurostat, tem receitas e medidas extraordinárias. Por exemplo, aquele 4,4 de 2011 só foi possível pela incorporação dos fundos da banca, mais de 6 mil milhões que o Ministro das Finanças, então, fez no fim do ano para garantir o cumprimento do déficit. De qualquer forma, a linha negra, essa é a linha do déficit real, no certo sentido, expurgado de medidas extraordinárias, seja do lado da receita, seja do lado da despesa. E vemos que a evolução é muito lenta, de 7,1 em 2011 para 5,8 em 2012, e apesar do enorme aumento de impostos em 2013, apenas se reduziu cerca de 1.000 milhões, portanto 0,5%. E aqui é a evolução da dívida pública. Creio que já estão muitos de vocês familiarizados com este gráfico. A linha azul é a estimativa do memorando inicial, e a linha vermelha, aquilo
que sabemos até ao fim de 2013, 129% é o valor de dívida pública. À frente são os valores estimados para 2014, tanto no ano inicial como pelo governo. Segundo pilar, a estabilidade do sistema financeiro. Está tudo encavalitado. No fundo, o indicador que eu escolhi para mostrar a fragilidade da estabilidade do setor financeiro é o crédito vencido, ou seja, o crédito mal parado. As pessoas que não conseguem, as pessoas e as empresas que não conseguem pagar os seus empréstimos a tempo. Vemos que, apesar de o desemprego estar um bocadinho um pouco menos severo, de ter crescido um pouco o emprego, de ter crescido o consumo privado, vemos que, apesar de tudo, as empresas e as famílias, os últimos dados são, creio que de fevereiro e janeiro, mas mesmo em fevereiro, continua a aumentar o crédito mal parado. Portanto, aqui são as empresas. O primeiro não se consegue ler, mas é a porcentagem de empresas, PMEs e grandes empresas, que têm crédito vencido, e o da direita é a porcentagem do crédito total das PMEs e das grandes empresas, sempre a crescer entre 2011 e 2014, e aqui o mesmo gráfico relativo às famílias. Azul os empréstimos à habitação e o vermelho os empréstimos para consumo. Do lado esquerdo a porcentagem de famílias e do lado direito o total de crédito. Estão aqui para que eu acelere. Terceiro pilar, a questão da melhoria da competitividade da economia por via das reformas estruturais. Por definição, o efeito das reformas estruturais é bastante lento para além de incerto, portanto vamos passar os próximos anos a tentar aferir e avaliar o impacto positivo que as reformas estruturais possam ter tido na economia, mas há efeitos imediatos que sabemos que estão a acontecer. Por exemplo, a alteração das leis laborais e do funcionamento do mercado de trabalho estão a retirar bastante poder aos trabalhadores e praticamente impedir a evolução da contratação coletiva. Mas já que falamos de competitividade da economia, os indicadores relativos ao investimento e ao emprego são muito impressionantes. O indicador relativo ao investimento mostra que a queda acumulada entre 2011 e 2013 é de quase 30%. A linha vermelha é um índice construído a partir do ano 2000 e vemos que o investimento caiu praticamente 40%, 30% são dos últimos 3 anos. Relativamente ao emprego, por setores, a estratégia do Governo é fazer uma realocação do emprego dos setores não transacionáveis para os setores transacionáveis. Bom, o que tem acontecido é exatamente o oposto. O emprego, por exemplo, na indústria transformadora, que é o setor transacionável por excelência, continua a cair. São dados relativos ao último trimestre de 2011, 2012 e 2018 mostram essa evolução. E, por seu lado, o emprego no comércio de grosso e retalho praticamente voltou aos níveis de 2011. Houve uma recuperação de emprego entre 2012 e 2013. Bom, e agora, muito rapidamente, o que fazer sobre os sucessos do programa. Os sucessos do programa são apresentados pelo Governo 2. A redução das taxas de juros dos títulos de dívida pública no mercado secundário e a obtenção do sustento comercial. Como avaliar isto? Este gráfico pode ser resumido de forma simples. Tem muitos elementos, mas a taxa de juros nominal não é a variável mais importante. Se a inflação for muito baixa, uma taxa nominal relativamente baixa, mais baixa que o passado, pode representar uma taxa de juros real superior. E é isso que acontece. Comparemos, por exemplo, com uma situação normal do mercado que estava em 2008. As taxas de juros andavam por volta dos 4,3%, mas a inflação andava próxima dos 2,5%. Portanto, o diferencial, que é no fundo a mancha verde, era muito inferior em 2008 do que é agora, e as taxas têm estado a cair. Isto tem os dados de janeiro e fevereiro continuaram a cair um pouco mais, mas de qualquer forma estamos ainda longe, muito longe de uma situação normal de regresso a mercado com taxas acessíveis. A inflação tem caído bastante, provavelmente vai se manter muito baixa. As previsões do Banco de Portugal apontam para 0,4% este ano, e mesmo que as taxas de juros nominais continuem a cair, o diferencial vai se manter muito elevado. Relativamente ao sustento comercial, bom, o sustento comercial tem um preço. Como podem ver neste quadro, a linha vermelha
que representa a evolução do saldo de uma posição deficitária ao longo da primeira década do século para uma posição excedentária em 2013, tem como contraponto uma perda brutal de emprego. Não há aqui nenhuma coincidência. Este feito do governo só seria possível destruindo emprego massivamente. E, portanto, o preço de termos uma balança comercial sedentária é termos o PIB ao nível de 2000, a procura interna ao nível de 98, o consumo público ao nível de 2002, o consumo privado ao nível de 2001 e o investimento ao nível de 1988. Se excluirmos a construção, que representa um bocadinho mais de metade do investimento em Portugal, o recuo é para níveis de 1998. Eu estou mesmo a terminar. Este é o penúltimo slide, creio. A questão é, o que é que vai acontecer ao saldo comercial quando, esperamos que isso aconteça mais cedo do que mais tarde, mas quando houver uma retoma minimamente sustentável. Este gráfico mostra o desempenho das importações, das exportações e do emprego nos últimos trimestres entre 2010 e 2013. E o que é que vemos? Vemos que quando o emprego sobe um bocadinho, recupera um pouco a partir do segundo trimestre de 2013, imediatamente as importações começam a subir. Isto são importações de bens de consumo. Há uma parte da sociedade portuguesa que perdeu o medo de consumir e voltou a adquirir bens de consumo duradouro. Outra parte não tem rendimento para isso, mas esperemos que venha a ter, e a questão que se coloca é quando essa parte da sociedade portuguesa recuperar algum rendimento e perder o medo, o que é que vai acontecer ao saldo comercial? E a questão final, provavelmente pode ser depois abordada pelas pessoas que estão aqui na mesa, e creio que pode gerar alguma discussão interessante, é o que é que aconteceu? Houve alguma transformação no perfil de crescimento da economia portuguesa, ou simplesmente houve um empobrecimento e o seu efeito na balança comercial? Ou seja, reduzimos importações conjunturalmente em 2, 3 anos, isso levou ao alinhamento entre importações e exportações, mas o que é que vai acontecer a seguir? Curiosamente, as últimas projeções do Banco de Portugal, para 2014 e 2016, mostram que o padrão de crescimento se mantém idêntico ao que se registrou entre 2000 e 2007. Deixei de fora 2008 e 2009, porque são os anos da crise, portanto são anos atípicos. 2008 já é um ano muito marcado pela crise no segundo semestre. Portanto, se podemos falar da primeira década do século e registrar aqui um padrão, vemos que o PIB cresceu a 1,5%, o Banco de Portugal estima que cresça a 1,4% nos próximos 3 anos, e o contributo da procura interna e da procura externa líquida é praticamente idêntico. Claro que estas projeções, enfim, devemos duvidar da sua estas projeções a 1, 2 anos no Banco de Portugal são sempre bastante frágeis, mas de qualquer forma, na medida em que eles já podem fazer, apreendendo os últimos sinais do ano de 2013 relativamente ao crescimento português, o cenário que nos apresentam não é muito diferente do cenário que marcou a primeira década.